Olá, então vamos para a aula 2. Vamos continuar falando sobre resistência. Então falei para vocês que a resistência elétrica, ela é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica, ela leva em conta a área do corte transversal de um fio, o comprimento de um fio, o material que é feito esse fio, porque cada tipo de material vai ter um coeficiente próprio de resistividade. Falei para vocês que quais são as aplicações, onde que eu aplico os resistores. Os resistores, eles estão espalhados em praticamente todos os elementos elétricos que a gente tem, ou se não em todos. Um ferro elétrico, ele trabalha com uma resistência. Um chuveiro elétrico, um forno elétrico, ele tem resistências. E quando percorridas por corrente elétrica, essas dificultam a passagem da corrente elétrica e acontece o efeito Joule, que é calor. Então, um resistor, ele limita a passagem da corrente elétrica, ele diminui a passagem da corrente elétrica. Eu vou mostrar para vocês aqui num simulador, vamos fazendo a construção. Aqui a gente tem um simulador que eu já mostrei para vocês sobre corrente elétrica. Mas hoje eu vou mostrar sobre os resistores. Para mim ter corrente elétrica circulando por um fio, eu preciso de bateria. Certo? Eu peguei uma bateria, um fio, vou pegar um outro fio e vou ligar a uma lâmpada. Ó, observe, a bateria tem uma diferença de potencial, liguei a lâmpada. A bateria é o gerador, os elétrons, ó, observem, cortei, o que aconteceu? Tem elétrons livres ali? Tem, só que eles não estão em movimento. Para mim ter corrente elétrica, tem que ter um circuito fechado, uma diferença de potencial, uma região com maior potencial, outra região com menor potencial. A corrente elétrica vai circular nas pilhas e baterias, é uma corrente contínua, como eu já comentei com vocês. Sempre na mesma direção. Mas a gente tem a corrente alternada, que é aquela que chega até as nossas casas, é uma corrente alternada. Mas só para a gente relembrar. Então aqui, a gente tem corrente elétrica. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, vamos colocar uns elementos aqui, para vocês observarem o que acontece. Vou colocar um amperímetro. O amperímetro, ele faz o quê? Ele mede corrente. Se vocês observarem ali, ó, a corrente elétrica é 0,9 ampere. Ele é só um instrumento para medir a intensidade da corrente elétrica. Se vocês observarem, ó, eu vou colocar uma outra bateria associada. Vocês observam, ó, coloquei mais uma bateria associada, a corrente foi para 1,8 ampere, a intensidade luminosa, ela aumentou. Eu posso medir essa tensão. Vamos medir essa tensão aqui. Medir tensão significa medir quantos volts? Ó, 18 volts essas duas baterias. Então, cada bateria ela é de 9 volts. Mas, quero mostrar para vocês assim, ó, observem, ligado, conectado, duas baterias de 9 volts, a corrente elétrica é de 1,8 ampere. Se eu pegar e colocar um resistor aqui, ó, um resistor é um instrumento que faz o quê? Limita a passagem da corrente elétrica. Ele permite que ela passe? Permite, mas com certa dificuldade. Observem aqui, ó, vou fechar e observaram o que aconteceu? 0,9. Antes estava em 1,8. Eu posso colocar mais um resistor associado? Posso. O que vai acontecer? Vai diminuir mais ainda. Ó, conectei 0,6 amperes. Diminuiu mais ainda. Observem que a corrente elétrica é a medida do quê? Medida de quanto de carga passa pela região de um fio num determinado intervalo de tempo. Observe que com os resistores ela circula mais devagar, certo? E é basicamente isso que o resistor faz, ele limita essa passagem de corrente. Ó, observe, eu vou tirar eles aqui
para mostrar para vocês. Novamente. Ó, observem como a intensidade da corrente elétrica é maior? É maior. Observem que os elétrons eles andam mais rapidamente, ordenadamente e mais rapidamente. Ou seja, a quantidade... Imagine se eu pego essa região aqui, ó, onde está o mouse. A corrente elétrica nada mais é do que a medida de quanto de carga passou ali num determinado intervalo de tempo. É assim que a gente mede corrente elétrica. Quantidade de carga por intervalo de tempo. Cada elétron desse carrega consigo corrente elétrica. Então, isso é para mostrar para vocês, ó, vamos deixar aqui, aqui a gente pode trabalhar também a resistividade do fio. O fio, vamos deixar aqui, está sem resistor, observem. A resistividade do fio é pequena. A segunda lei de Ohm ela diz que o fio ele também influencia. Se ele é mais comprido, se ele tem uma área de seção transversal maior, ou seja, se ele é mais grosso ou mais fino, tudo isso influencia. Quanto mais comprido, maior a resistência. Quanto mais fino, maior a resistência. Quanto mais curto e maior a área da seção transversal, ou seja, mais grosso, menor é a resistência. Ó, vou aumentar a resistividade do fio aqui. Ó. Observaram? Eu não coloquei resistor. Não coloquei resistor. Mas o que eu fiz? Eu mudei a resistividade do fio. Mudando a resistividade do fio, observam o que acontece com a corrente elétrica? Ela vai diminuindo. Ó, quanto maior a resistividade do fio, isso acontece quando eu tenho fios de diferentes substâncias. Diferentes substâncias têm resistividades diferentes. Ó. Quanto maior a resistência, menor a passagem de menor a corrente elétrica. É bem simplesinho de a gente observar isso, né? A tensão, pessoal, a tensão ela permanece 18 volts, a tensão não se altera. É a corrente elétrica quem diminui. Lembrando que a tensão, que é medida em volts, é ela que faz a corrente elétrica acontecer. Esse daqui, para mostrar para vocês, o sentido aqui está no sentido real. O sentido real da corrente é do menos para o mais. No sentido convencional, é do mais para o menos. E a gente está vendo a corrente elétrica, os elétrons. Claro que eles não são assim. Lembrando que um bom condutor ele tem uma grande quantidade de elétrons livres. Um material mau condutor ou dielétrico, ele tem uma quantidade de elétrons livres reduzida. Quando você liga a lâmpada da casa, ela se liga instantaneamente. Por quê? Lá no fio, pessoal, os elétrons já estão ali no fio, inclusive no filamento da lâmpada. O que acontece? Simplesmente eu peguei o interruptor e desliguei. Olha, estão ali. Desliguei o interruptor, a chave está desligada. Quando eu ligo a chave, instantaneamente, quase que instantaneamente, esses elétrons se colocam em movimento de novo. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Um abraço para vocês. E vai ter mais uma aula ainda sobre resistência, uma na qual eu mostro alguns exercícios resolvidos à mão. Um abraço e até a próxima.